Olá, amada e querida igreja. Chegamos no momento, meus irmãos, que muitos cristãos ficam constrangidos quando nós falamos de dízimo. E esse é um momento muito importante na vida do cristão. É verdade, meus amados. Por que o cristão ele se constrange quando falamos de dízimo? Porque o bolso do cristão é sempre o último a ser convertido. Por incrível que pareça. Mas brincadeiras à parte, meus amados, vamos falar do dízimo. Porque o dízimo, ele é um princípio espiritual. E se o crente não viver esse princípio espiritual, ele não alcançará as bênçãos do nosso Criador, as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Pois quem é o dono do ouro e da prata? Se o dono do ouro e da prata é o teu Salvador, você se torna herdeiro e você não tem nada. Você vive uma vida de miséria. Por quê? Algo está errado na sua vida, meu querido. Entendam bem, para que, se você é o herdeiro com Cristo, para que você herda a herança de alguém, o testador tem que morrer. E quando o teu Salvador morreu por você, a sua herança, ela foi liberada na sua vida. Mas para que você alcance essa herança, você tem que viver no plano espiritual. Porque é vivendo em espírito que você herdará a herança do seu Salvador. Então você tem que ter esse entendimento espiritual, meus irmãos. Você tem que conhecer um pouco mais para poder vivenciar essas experiências espirituais. Então, o dízimo, ele é um princípio espiritual. Porque milagres não se explicam, milagres se vivem. E assim é o dízimo. Você tem que ter um andamento, uma conduta espiritual. Você tem que andar em espírito para que você possa colher os seus frutos. Meus irmãos, a palavra de Deus diz no livro de Malaquias, o Deus falando para o povo: roubará o homem a Deus? E ele diz: todavia vós me roubastes. E ainda me dizem: aonde nos roubamos? Nos dízimos e ofertas. Ele acrescenta ainda, através do profeta Malaquias, ele diz, ele fala para você, ele te dá um mandamento, e um mandamento com promessa. Ele diz para você: trazei todo o dízimo à casa do tesouro, à minha casa, e fazei prova de mim, se eu não abrirei a janela do céu e derramarei bênçãos sem medidas na sua vida. Veja a importância. Ele pede para que você traga o dízimo à casa dele. E ainda ele pede para você, ele manda que você faça a prova dele, para você ver se ele não vai abrir as janelas do céu e derramará bênçãos sem medida na sua vida. Entenda, meu irmão, Moisés, ele foi um intercessor. Ele ia lá e ele brigava com Deus. Ele brigava com Deus para que pudesse ouvi-lo e reivindicando as coisas para o povo. Foi exatamente no momento desse que Moisés feriu a rocha, porque ele estava, na verdade, brigando com Deus, reivindicando direitos pelo povo. Você não precisa ferir a rocha e perder a sua bênção, assim como Moisés perdeu por não entrar na terra prometida. Você não precisa ferir a rocha, mas você pode clamar. E ele diz, ele não tinha dito isso para Moisés, mas para você ele deixou a palavra dele. Trazei o dízimo na minha casa e fazei prova de mim. Ele está mandando você fazer prova dele, meu irmão. Entenda. E ainda ele diz, por causa dessa atitude, ele repreenderá o devorador na sua vida. Então, se você está tendo prejuízos na sua vida, né? Se o seu fruto da sua terra, o que é o fruto da sua terra? As suas conquistas. Se você está tendo perdas, é porque você ainda não fez prova dele. E como ele vai poder repreender o devorador na sua vida se você não faz prova dele? Então muitas vezes, meu amado, você está lá e não entende por que as coisas acontecem, não entende por que o seu dinheiro no final do mês, o seu pagamento, ele não rende. Por que você não consegue? Você tem que gastar com remédio? É o gás da sua casa que acaba? É o pneu do seu veículo que estoura? E muitas outras coisas que quando você vê, o seu dinheiro não dá. Seu dinheiro não rende.
E você não consegue entender como é que aquele irmãozinho consegue viver com um salário mínimo, com filhos, e está sempre feliz e alegre. Esta é a parte do princípio espiritual, que é o dízimo. E o teu Deus, Ele manda você fazer prova dele. Fazei prova de mim, se eu não abrirei a janela dos céus. Meu irmão, como você pode viver se você não vivenciar essa situação? Milagres não se explica, se vive. E você entrega seu dízimo, traga seu dízimo para a casa de Deus, entrega e faça a prova dele. Moisés a todo tempo fez. Faça a prova do seu Deus, e você verá a janela dos céus serem abertas e bênçãos derramadas em sua vida. E ele repreenderá o devorador. Meus amados, peguem seus envelopes, se coloquem em pé, curvem suas cabeças, fechem seus olhos. Pai amado, nós louvamos a Ti, agradecemos, bendizemos o Teu nome, Senhor. Consagramos a Ti nossos dízimos, nossas ofertas, e fazemos provas de Ti, Senhor, para que o Senhor possa derramar bênçãos sem medidas sobre a vida do Seu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Vão na paz. Olá, Divina. Que maravilha, né? O culto de ontem. Você viu quantas palavras espirituais? Viver no Espírito, Divina, para a gente conseguir os nossos sonhos, nossas realizações. Nós temos que viver no Espírito para poder receber a herança de Deus, Divina. Maravilha isso, não é? Joãozinho, por isso que eu estou consultando as Escrituras, Joãozinho. Divina, eu percebo. Por que de tanta Bíblia aqui aberta? Joãozinho, você não sabe nada mesmo, não é? Você veja, Joãozinho. Eu consulto as Escrituras e cada uma delas diz uma coisa. Como assim, Divina? Cada uma delas diz uma coisa? A palavra que ele nos pregou foi de Malaquias 3:10, não foi? Isso, Joãozinho. E o que é um profeta? Um profeta, Divina? Um profeta é alguém que fala, ou melhor, é Deus falando através da boca de um homem. Sim, Joãozinho. Então, o que o profeta disse é o que Deus estava dizendo? Sim, Divina. O que o profeta disse é o que Deus estava dizendo. E ele disse para o povo? O pastor não explicou pra gente que o profeta disse para o povo, né, em Malaquias 3:10, roubará o homem a Deus? Todavia me roubais? Joãozinho. Pois, Divina. Ele disse ao povo que roubará o homem a Deus? Sim, não foi isso que disse? Não é o que eu vejo nas Escrituras. Como assim, Divina? Leia Malaquias 3, mas leia o versículo 7. Vamos ver. Desculpe, o 8. Tá bom, Divina, você anda meio confuso, hein? O versículo 8, ele diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Alçadas, Joãozinho? Sim, alçadas. E alçadas não são recolhidas? Sim, a palavra alçada quer dizer a mesma coisa que recolhidas. E você recolhe dízimo? Não, Divina, não recolho dízimo. Então, Joãozinho, não está confuso? Divina, eu acho que você faz muita confusão nas coisas. Mas você diz onde ele trouxe lá: trazei todo o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Sim, Joãozinho, mas um erro. Como assim erro, Divina? Não é casa do tesouro, é armazém. Armazém, Divina? Sim, eu consultei todas as outras escrituras e cada uma delas diz uma coisa. E armazém, Joãozinho. E armazém e o dízimo não é dinheiro. Como assim, Divina? Joãozinho, veja bem. Leão, trazei todo o dízimo à casa do tesouro, ou seja, armazém, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal que dela adivinha não vos faço. Então, Divina, a bênção que ele derrama
Januse, as bênçãos são chuvas que ele derrama para que haja colheita. E quando ele diz que roubarão o homem a Deus, ele está dizendo para os sacerdotes que recolhiam os dízimos e não repassavam para a viúva, para o órfão e para o estrangeiro. Como assim, dizimina? Sim, Januse. E veja bem, ele não diz que repreenderá o devorador? Sim, dizimina. Está aqui, ó, no versículo 11. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vinde do campo não será estéril. Então, Januse, não é o devorador, é o gafanhoto. Gafanhoto? Sim, porque o gafanhoto destruía toda a lavoura. E ele repreenderia desde que o sacerdote repassasse os dízimos, que eram os grãos, os cereais, para a viúva, o órfão e estrangeiro. Januse, vai no capítulo 2, no versículo 1. Ok, dizimina. Vamos ver. Malaquias 2, versículo 1? Sim. E agora, ó sacerdote, este mandamento vos toca a vós. Tá vendo, Januse? Este mandamento é para os sacerdotes. Não é para o povo, como esse pastor estava dizendo, Januse. Ah, Januse, quando que vocês vão abrir os olhos? Dizimina, calma, não é assim. Ah, Januse, você tem que consultar mais as escrituras. Dizimina, que coisa é essa? Você está me ofendendo. Não, Januse, é que você não lê. A gente chega dos cultos e você sempre diz: é uma bênção o culto do pastor, é não sei o quê. E não é bem assim, Januse. As escrituras dizem outras coisas. Eu não vou me deixar levar por esses homens aí que estão me enganando, Januse. Januse, você pode tirar o chapéu um minutinho? Dizimina, você faz tanta confusão. Por que eu vou tirar meu chapéu? Só um minuto, Januse. Está bem, vou tirar o meu chapéu. Dizimina, o que você está rindo? Eu pensei que era o Silvio. Dizimina? Me desculpa, sou brincando. O Silvio é muito mais bonito que você. Dizimina, como você é atrevida? Januse, você foi tosquiado? Tosquiado, Dizimina? Não. Quem é tosquiado são as ovelhas, Dizimina. As ovelhas são tosquiadas? E você não foi tosquiado? Não, Dizimina, nós não somos tosquiados. Nós cortamos o cabelo, né? Raspamos, cortamos o cabelo. A ovelha sim é tosquiada. E quem tosqueia a ovelha? Dizimina, quem tosqueia a ovelha é o pastor. Pastor, Januse? É sim, o pastor de ovelhas, ele tosqueia a ovelha. Januse, o pastor te tosqueou? Não, Dizimina, eu já disse, ovelhas são tosqueadas. Nós somos... Cortamos o cabelo. Nossa, Dizimina, quanta confusão. Você gosta de provocar, não? Januse, você está confuso. Veja bem, se vocês são ovelhas... Não, Dizimina, ovelha é você. Januse, se você que é pastor e teu pastor não te tosqueia, nós somos tosqueados pelos pastores de ovelhas, certo? Certo, Dizimina. E eles dizem que é para o nosso próprio bem, que é por causa do calor. Então, quando chega essa época, primavera em diante, eles nos tosqueiam. Mas a gente finge que acredita que é para o nosso próprio bem, porque eles vendem nossas lãs, eles até cortam nossos rabos. Sabe por quê? O nosso rabo ele tem a função dele, mas eles cortam nossos rabos que é para não vir contaminação na lã, Januse. Eles vendem a nossa lã. Agora vocês, se o seu pastor não te tosqueia... Januse, deixa eu ver a sua carteira. Minha carteira, Dizimina? Sim, sua carteira. Claro. Tá aqui minha carteira. Abre ela, Januse. Tá aqui, Dizimina, abri. Nossa, Januse. Não tem nada aí dentro. Agora eu entendi aonde o seu pastor está te tosqueando. Nossa, Dizimina. Que desaforo. Não, Januse, não é desaforo. Se o seu pastor não te tosqueia porque você é ser humano, por que eles te chamam de ovelha? Januse, você precisa ler mais as escrituras. É verdade, Dizimina. Eu não tenho muito conhecimento. E analisando,
vocês ovelhas, eles tosqueiam mesmo, os pastores de ovelha tosqueiam vocês e vendem a lã, vivem da lã e fala que é por causa de vocês para suportar, né, o calor. Eu acho que não tem muita diferença do que esses pastores fazem com a gente. Dizem que nos pastoreiam, dizimindo. Como é importante a leitura da Bíblia, não é? Sim, Januse. Eu não quis te ofender. E nem você, viu, Silvio? Dizimina? Não, é que eu gosto muito do Silvio, Januse. E você tá feio demais com essa careca. Dizimina. Oh, Dizimina. Eu prometo que vou ler mais as escrituras, Dizimina. Um dia eu quero ser esperto igual você, uma ovelhinha atenta. Muito obrigado, viu, Dizimina? Que isso, Januse? Espero que todos possam ler mais as escrituras também. Meus amigos. Quem dera nós tivéssemos um pouco mais de conhecimento das escrituras e não precisássemos da Dizimina aqui. Brincadeira, Dizimina. Mas a Dizimina, ela é a nossa ovelhinha fiel e ainda bem que ela nos alerta quanto a essas questões de pastores e ovelha. Um beijo a todos, um grande abraço. Silvio, me desculpe pela Dizimina, viu? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!